Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Sejam bem-vindos, né, a este lugar de adoração, para que o nome do Senhor seja engrandecido, que Ele cresça e diminua, que nós possamos chegar a este lugar com essa visão. Importa que Ele seja engrandecido, que Ele seja exaltado. O culto é para Deus, certamente. Estar na presença de Deus é uma oportunidade de ser abençoado. Dificilmente aquele que chega a este lugar de todo o coração não saia daqui preenchido e fortalecido, porque a presença do Senhor já nos alegra e nos alimenta. Então, convido você, os irmãos que também estão nas suas casas, a abrir o coração e se desprenderem para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 27. Recentemente, um dos nossos cultos, eu li este salmo, mas ele tem alguns versos que está dentro do contexto do nosso culto de hoje, da proposta da palavra que nós vamos receber mais tarde. Então, sempre em um dos cânticos que louvamos, ou salmo, o texto, procuramos trazer tudo para que esteja complementando a ministração da palavra, que esteja dentro de todo esse contexto. Então vamos ler esse salmo de Davi, salmo número 27. Anelo pela presença de Deus. Quantos aqui desejam, né, estar na presença do Senhor, né? Nós já estamos no templo, nessa casa, chamada casa de oração, mas estar na presença de Deus vai além, né, do que apenas estar sentado neste lugar, ou em pé aqui, para oferecer um culto, de cantar. Estar na presença de Deus requer o quê? O que Davi diz, o próprio salmista aqui, diz no outro Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado, um coração contrito e compungido. Então, estar na presença de Deus é isso, é você chegar realmente com o coração aberto diante dEle. Salmo 27, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadeça-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia por uma vereda plana, por amor dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Os servos, os filhos aguardam, os filhos creem, os filhos esperam. E como Isaías também, né, diz lá no capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós estamos aqui, aguardando em Deus. Mantenha os seus olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus. Mantenha a sua confiança no Senhor e continue buscando
a sua presença, desejando estar com Ele. Como disse o versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Louvado seja Deus. Então, que possamos de todo o coração buscar a esse Deus. E Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar, agradecer, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Os olhos do Senhor não estão cegos diante das nossas aflições. Os ouvidos do Senhor não estão tapados diante do clamor que os nossos lábios, que a nossa boca ouçam em oração. Senhor, muito obrigado por essas portas que se abrem. Muito obrigado por esse lugar que nos abriga, esse lugar que nós temos como a concentração dos santos, a Assembleia dos Santos, para adorar e glorificar e bendizer o Teu santo nome, oferecer o nosso culto racional a Ti, e que assim sejamos de todo o nosso coração, primeiramente Te bendizendo, Te engrandecendo, com cânticos, com louvores, reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza, nos alegrando na Tua presença, porque na Tua presença há delícias perpetuamente, como diz a Tua palavra. Mas também, ó Deus, com um coração desejoso de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que nos fortalece, que sustenta a nossa alma, que nos aviva, Deus, que nos ergue, venha de encontro a cada coração, fale conosco, venha, Senhor Deus, até nós, pela sua misericórdia e graça, e fortifica-nos, ó Deus, com a Tua presença, por intermédio da Tua palavra. Honre a fé dos seus servos, honre a fé dos seus filhos que aqui se encontram e vieram Te buscar essa noite, pois assim nós entregamos esse culto nas suas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos nos alegrar, louvar ao Senhor, amodeando com cântico, com alegria. A paz do Senhor é o que nós queremos. Você pode usar a sua mão mais forte, com alegria louvemos, bendizendo o nome do Senhor. Senhor é o que dividiremos, pois todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer, eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer, eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você. Para ensaio, tá mais ou menos, podemos melhorar, de novo, lá em cima, pai. Eu quero para mim e para você, e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, pois todo este amor não cabe em mim, não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer, fala com seu irmão aí, interaja com ele. Nós estamos falando da paz do Senhor, igreja. Seja qual for a situação, eu quero lhe dizer, eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Vamos falar das promessas do Senhor.
permanecem do Senhor duram para sempre, pois Ele prometeu e vai voltar para te buscar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai, O nosso Pai. Eu quero Lhe dizer, eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Mais forte as palmas. Eu quero lhe dizer, Lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Laia, 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 laia. Louvado seja Deus pelo seu amor, pela sua graça. Eu digo, irmãos, que muito mais do que gostar, Deus, Ele te ama, né? Ele te quer bem. Então anele pela sua presença, busque a sua presença enquanto você pode achá-lo, e vai experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Louvado seja Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus, digno de toda honra, digno de todo louvor. Que possamos engrandecer o teu santo nome, porque Ele é esse Deus que nos dá essa paz. Oh, santo, santo é o teu nome, bendita a tua presença. é o Senhor e muito Maravilha, né? Se você conhece o seu hino, feche os olhos e rasgue o seu coração e adore a Ele, na cidade do nosso Deus, porque Ele é a alegria de todos nós. Estávamos tristes, abatidos, perdidos, mas Ele nos encontrou. Que maravilha, Jesus. Como é bom saber que nós temos um ajudador que guerreia as nossas guerras, que está conosco manhã após manhã, dia após dia. Obrigado a Deus. O que fazer diante desse Deus? Por isso diante dele nos prostramos. Oh Senhor, a igreja se rende diante de Ti para assim Te adorar. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Eita glória! Bendita a Tua presença. Você pode glorificar a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Alabasurica. na cidade Oh, do bendito, nosso exaltado Teu Deus, nome. o santo amor. Alegria de toda a terra. Ele é grande, igreja. É o Senhor em quem nós temos a vitória.
pode erguer as suas mãos bem alto e declarar: queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça, agradeça e louve o seu nome. E agradecer-te, Oh Jesus, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer, Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, grande amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda maravilha, Jesus. e céus, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, igreja, com toda a sua força, declare: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. para sempre. Oh, aleluia! Bendita a tua presença, bendito o teu santo nome, ó Deus. Glórias, glórias sejam dadas a ti, Deus grande, poderoso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Igreja, espera no Senhor, igreja. Confia no teu santo nome. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Ele é o Senhor dos exércitos que guerreia a nossa guerra, que cuida de nós, que cuida de nossa vida. Como disse o salmista, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não deixa que a ansiedade domine o seu coração, que as preocupações com as coisas da vida tire o seu sono, a sua alegria de viver, porque Ele cuida de nós. Então vamos cantar esse hino, que tem também uma conexão com a nossa mensagem de hoje. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, porque Deus sabe o que cada um de nós necessitamos. Essa canção é uma canção onde nós glorificamos a Deus, mas na verdade é também uma palavra de conforto e consolo para a nossa vida. Que Deus prepare o nosso coração, que esse louvor seja também esse momento de preparação para ouvirmos a profecia maior que é a palavra de Deus e assim fortificarmos a nossa vida espiritual. Então louve adorando, mas ao mesmo tempo recebendo esse cuidado de Deus, confiando, entregando, esperando pelo Senhor. Amém? Aleluia. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
a voz de Deus falando ao nosso coração. O trabalho é dele. Ele que guerreia as nossas guerras. Ele que cuida de nós. Mais uma vez, lá em cima. Não tenha sobre ti. Não tenhas Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. O Senhor te convida essa noite a confiar nele, entregar a ele toda a sua vida, o seu coração, suas decisões, suas escolhas. seria muito para ti. É meu, Somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. é meu, Somente meu todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Olha a segunda estrofe. não temas quando enfim Está diante de decisões, de escolha. tiveres que tomar decisão. Olha ele falando ao nosso coração em meio a esse louvor. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É Meu, somente meu, todo o trabalho. e o teu trabalho Novamente, a segunda estrofe. Não temas quando você tiver que tomar decisões. não temas quando Enfim, tiveres que tomar decisão. É Deus falando comigo e contigo nessa noite, igreja. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Descansa nele, porque o trabalho é dele, igreja. Meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. é meu, Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que maravilha, Jesus. Obrigado. Cara. A Ele a honra, igreja. A Ele toda a glória. A Ele que cuida de nós. A Ele o provedor, o protetor, o sustentador de nossas vidas. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. Senhor, obrigado por estar na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade, com os nossos lábios, de Te adorar, Te glorificar e Te bendizer. Continue falando ao nosso coração, continue tratando conosco nessa noite. Cuida de nós. Aqui estamos, sim, para poder render graças e louvores a Ti, mas também, humanamente falando, somos aqueles que dependem da Sua graça, da Sua misericórdia a cada dia. E quantas são as vezes que nós nos deparamos com situações, com dilemas, escolhas, decisões, o que fazer, para onde ir. Senhor, e só a Tua graça, só a Tua presença. Então continue falando ao nosso coração, mas nesse momento, receba a nossa adoração, porque como nós cantamos, Tu és Deus grande, Tu és a alegria de toda a terra, Tu és aquele que guerreia as nossas guerras, a Tua paz, o Seu amor
é que está presente em nossas vidas e assim tem nos sustentado. Então nós te agradecemos por essa oportunidade de louvar o teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, né? Dê uma cena aí para o seu irmão antes de você se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ok. Essa manhã eu comentava com a igreja e já visto que, né, hoje nós temos tido assim um público que vem pela manhã, um outro que vem à noite. Tem alguns que aqui estiveram hoje pela manhã e também vieram à noite, mas a gente ainda dentro, né, do decreto, do distanciamento, a gente tem respeitado. Mas o que eu estava comentando com os irmãos pela manhã? Bom, passamos alguns dias, né, difíceis, de tristeza, de perdas, de amigo. Na terça-feira, nossa oração aqui foi uma oração, assim, de fazer valer a palavra, como o apóstolo Paulo, quando ele fala da unidade orgânica da igreja, em 1 Coríntios 12, ele vai falando da funcionalidade de cada membro que edifica o corpo, mas ele diz assim, quando um dos membros sofre, todo o corpo sofre com ele. Meditamos na passagem em que Jesus chorou, vendo a tristeza, as lágrimas de Maria, dos amigos, né? E Lázaro também era seu amigo, mesmo ele sabendo que ia ressuscitá-lo, mas ali ele se compadeceu, ele se identificou com a dor e ele chorou. Então, a nossa reunião de oração, e eu estimulo, incentivo você, caso, né, você não tenha ali um compromisso do seu trabalho, de um estudo, venha à reunião de oração. Ainda que o seu momento em secreto, no particular com Deus, o Senhor é que está vendo, né? Não é a oração pública, não é a maneira como eu oro, se eu oro alto, se eu oro baixo, mas o Pai nos vê em secreto no quarto, mas a igreja ela é importante que ela se una nesse propósito. E muitas foram as vezes, a gente quando lê Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os apóstolos em dificuldade, em lutas, como Pedro preso, e a igreja unida num só propósito, num só espírito, intercedendo, orando. Porque aí é a oração coletiva, onde se caracteriza, né, o clamor do povo que chama pelo nome do Senhor. Então nós tiramos uma terça para também chorar, orar. Foram 3 amigos, colegas de ministério dentro da nossa denominação que perdemos em menos de um mês. E um deles esteve aqui conosco há 2 anos, quando comemorávamos o nosso 15º aniversário, o pastor Anderson. Mas lançamos diante de Deus, sabendo que Ele que cuida, Ele que consola, Ele que conforta. Mas também há notícias boas para nós agradecermos e louvarmos. O pastor Luiz Alberto, da Nova Vida do Jabu, que surgiu uma bactéria no seu coração, teve que fazer um processo cirúrgico delicado, com grande risco, tanto que uma cirurgia que era para durar 3 a 4 horas, durou 10, 11 horas, depois teve que reabrir e fazê-la novamente, e graças a Deus, ele mesmo já, até mesmo publicou, vimos algumas fotos, um outro amigo nosso, o pastor Márcio Pepe, da Abolição, esteve com ele, e ali mandou já uma imagem, e ele está se recuperando bem. Nós agradecemos, porque o mesmo texto lá de Romanos, né, que fala para a gente chorar com os que choram, também diz para a gente se alegrar com os que se alegram. Então nós estamos alegres pelo irmão. O jovem Marco passou por um procedimento, né, também essa semana, e está respondendo bem, ainda está condrendo, porque são necessários todo esse procedimento pós a cirurgia, mas conversei com ele, tenho conversado com frequência, e assim ele tem respondido bem a esse processo. Nós ficamos alegres, né? Louvamos a Deus por isso. Então, temos vivido assim esse misto de sentimentos, há dias de apreensão, de tristeza, onde sentimos o peso, o fardo, mas também há dias de alegria, e nós devemos a cada amanhecer, né, colocar a nossa vida diante de Deus, e as respostas positivas, glorificar e bendizer o nome do Senhor, e quando as coisas estiverem difíceis, entrega tudo a Ele, e confia de todo o coração. Então, deixo aí essas boas notícias que recebemos essa semana,
mas para que a gente continue orando, intercedendo, suplicando, né? A mãe do Arlen, outro jovem aqui da igreja, ela está em casa, ela recebeu alta, mas há algumas preocupações acerca de alguns diagnósticos, de um exame que ela fez, e é importante que a gente também ore e esteja intercedendo, né? Então, no final do culto, nós vamos estar fazendo essa oração, mas eu estou aqui, né, partilhando com os irmãos, dividindo essas situações, para que vocês, seja nas reuniões coletivas aqui de terça-feira de oração, ou o seu momento no seu devocional, quando você estiver ali no seu quarto orando, não faltam motivos para a gente orar. O tempo vai ser curto. Você vai olhar assim, meu tempo é pouco, tem uma lista de oração, e que assim seja, porque quanto mais, né, estivermos orando, é mais tempo que a gente está na presença de Deus. Quem sabe tudo isso tenha acontecido, porque Deus talvez tenha olhado e dito assim, meu filho, quando o calo aperta, você corre para mim. Então, eu vou permitir essas dores aí para que você se aproxime, porque o Deus, como um pai, assim como é o nosso pai, a nossa mãe, que gosta da presença do filho, quer a gente conosco. Pastor, Deus quer ver a gente sofrendo? Lógico que não. Mas Deus, Ele trata conosco, Ele nos molda. Né? O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele tem um zelo, Ele sente ciúme por nós. Deus, Ele te ama, meu irmão. Você é precioso para Deus, né? Você é menina dos olhos do Senhor, e Ele quer você bem próximo. Que possamos estar próximo para buscar a Tua presença, o Teu Santo Espírito, para ter essa relação de comunhão, de intimidade com Ele. Mas, seja qual for a situação, que possamos interceder, orar e buscar o nosso Deus, ok? Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças. Louvando ao Senhor com gratidão, é uma expressão de alegria, não de peso, não de medo, não com outro qualquer tipo de motivação, mas é de agradecer. Assim que eu te incentivo a sua oferta, a sua fidelidade, com gratidão, reconhecendo aquilo que Deus já tem feito por nós. Então, se você trouxe o seu envelope de casa e desejar trazer aqui à frente, você fique à vontade neste momento para depositar no gasofilácio, tá bom? Vamos agradecer a Deus. E se alguma coisa, porque nós sabemos que Ele é o provedor, o Jeová Jireh, o Deus que nos sustenta, que abre portas. Se há alguma necessidade, coloque diante de Deus nesse aspecto, nessa área. Se você tem distribuído o currículo, à procura de um emprego, mesmo que com toda a escassez e com alto índice de desemprego, com dificuldade, mas quem abre as portas para nós é o Senhor. Então, se você tem um alvo de algo que não é supérfluo, não é assim, mas é algo necessário, dentro de um aspecto, de uma mudança, até mesmo digo de uma construção que vai, não é apenas te trazer um certo conforto, mas vai tirar o sufoco diante de uma situação, coloque diante de Deus. Ele que abre as portas, Ele que nos sustenta, Ele que nos abençoa. Então feche os seus olhos neste momento. Primeiramente vamos agradecer. Pai amado, neste momento onde apresentamos as nossas ofertas, e o primeiro propósito é esse. Eu creio que o louvor é um assunto que a oferta é um assunto altamente espiritual. Nós não estamos aqui barganhando, nós não estamos aqui negociando. Nós primeiramente estamos expressando com um gesto ao entregar o dízimo, a oferta, uma gratidão por aquilo que temos, por aquilo que recebemos, reconhecendo a provisão do Senhor, reconhecendo a porta que se abre, o alimento, o pão nosso de cada dia. Então é uma expressão de gratidão, de reconhecer que o que temos, o que conseguimos realizar e alcançar até aqui, vemos a mão de Deus presente em nossas vidas. Mas também, Senhor, fazemos planos. E se os nossos planos estiverem de acordo
Senhor, nós colocamos diante de Ti essa busca pelo Teu servo, pelo emprego, da Tua serva também, que tem colocado o currículo, que está ali na expectativa de passar por uma avaliação, por uma prova. Deus abençoe, tome diante de Ti, pois esse momento também lançamos a Ti, confiando na Sua provisão, no Seu sustento. Enquanto Te adoramos e Te glorificamos, continuamos a declarar que dependemos de Ti. E assim cremos, e por isso oramos, e desde já agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a sua fonte de renda, que Deus abençoe a sua vida financeira. Aleluia. Antes de dar aqui o texto, deixa eu fazer uma pergunta. Como que está aí a questão do ar-condicionado? Está tranquilo aí para vocês? Tá bom? Dá para me aguentar aí mais 2 horas? Ok, muito bem. Estou caminhando para o final da nossa série Esperança Viva, meditando na primeira epístola de Pedro. E hoje eu quero trazer um assunto para nós, que é igreja, que é crente, que precisa de aprender acerca da vontade, dos propósitos de Deus. Eu coloquei assim como título dessa reflexão, uma exortação solene à igreja de Deus, ao povo de Deus. Abra sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Eu pensei que estaria concluindo hoje, mas não vou concluir. Vou deixar até para o último domingo, porque no mês de junho você vai descansar um pouco do pastor Alain. Para cada domingo nós vamos ter aqui um pastor, para nos abençoar com a palavra de Deus. Nós estaremos celebrando, não do jeito que gostaríamos, ou como fizemos em outros momentos da nossa história, mas estaremos celebrando o 17º aniversário. Melhor do que no ano passado, que foi apenas, nós estávamos com as portas fechadas. Foi uma programação maravilhosa, que envolveu também o empenho de muitos, porque cada departamento esteve ali se empenhando na gravação de um culto. Mas dessa vez vai ser ao vivo, aqueles que puderem estar presentes, e eu já incentivo você, que vem à noite, que esteja presente, aqueles que vêm pela manhã, que estará me ouvindo aqui através da transmissão, que possam estar vindo para a gente honrar esses pastores, esses amigos. Então você vai descansar no mês de junho do pastor Alain. Você vai estar ouvindo cada domingo um pastor diferente, trazendo a palavra de Deus. Então, fico à vontade aqui para concluir no próximo domingo, o último domingo desse mês de maio, essa série de exposição da primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler hoje com os irmãos, do versículo 5 ao versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 7, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor. Nessa casa que nos acolhe, cujos nossos lábios têm engrandecido e exaltado o Teu santo nome com louvores, com um gesto de gratidão e de fidelidade, generosidade. Assim, cada irmão apresenta, segundo o proposto, o seu coração, as suas ofertas, entregando no altar. Oramos uns pelos outros, bendizemos, e neste momento estamos aqui com as Sagradas Escrituras abertas, a palavra que o Senhor nos deixou, para
fortalecer a nossa fé, porque a fé vem por ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus, para nos instruir, para nos guiar, para nos aconselhar, para nos exortar, porque como disse bem teu servo Paulo, escrever a Timóteo, toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é útil, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é útil, ela é fundamental para o ensino, para a educação, para a correção, na justiça, ela tem a sua importância. Hebreus diz que ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir juntas e medula, ela discerne os pensamentos, os propósitos do seu coração. O profeta, quando encontrou a tua palavra, no momento de desespero, de angústia, ele disse: achadas as suas palavras, logo as comi, e a sua palavra me serviu de gozo, de paz ao coração. Teu servo, no momento de escuridão, de incertezas, de dúvida, de um caminho que ele não conhecia, ele então, inspirado na importância e no poder da tua palavra, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, Deus, quão precioso é este momento onde podemos meditar na tua palavra. Ensina-me, ó Deus, e ensina cada um de nós que aqui estamos, unge os nossos ouvidos e o nosso coração. Conceda a tua graça ao teu servo, que é limitado, que depende dia após dia da sua graça. Sem ti, Senhor, nada eu posso fazer. E mesmo diante de estudo, de momento de oração, de meditação, de preparo, mas, Senhor, é a tua palavra que tem poder, é o teu Espírito que convence, que trabalha em cada coração, e que assim seja neste momento, e que o nosso adversário seja repreendido, porque esse momento é um momento crucial do culto, onde nós podemos jogar fora toda a nossa alegria do louvor, se nós nos dispersarmos, porque ele vem presente para roubar essa semente preciosa, que é a tua palavra, mas que os nossos corações possam estar como terra arada, para receber, e essa semente venha produzir a 30, a 60, a 100 por um, como lhe apraz. Ah, Deus, trabalha em nosso coração. É que eu te peço neste momento, a orar pela meditação da tua palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Há 2 semanas, para ser mais preciso, no dia 9, eu falei dos 4 primeiros versículos, que foi uma mensagem direcionada à liderança, quando então Pedro fala aos presbíteros, mas ele ali disse para que esses presbíteros pastoreassem a igreja. E de que forma ele deveria pastorear? Ele devia pastorear a igreja de forma espontânea, com boa vontade, e servir de modelo. Essa foi a exortação, né? Eu coloquei como título: conhecendo o pastor, e sugeri àqueles que não estiveram aqui, que assistissem essa ministração, porque dentro daquilo que Pedro traçou, o perfil, a característica, como deve ser, né, a atitude, o comportamento do pastor, é importante que você conheça, para que você ore pelo pastor, né, para que você também possa estar ali avaliando. Então eu submeti essa mensagem para que você tenha um entendimento como deve agir o pastor. E ali eu dizia que Pedro utilizou uma palavra, e agora ele repete essa palavra, porque foi uma mensagem específica aos presbíteros, aos líderes, vamos dizer, aos pastores. E agora ele, a exemplo de como exortou os líderes, Pedro usa a mesma palavra que nós iniciamos aqui no versículo 5, rogo. Então, só para a gente lembrar, essa palavra rogo, né, que é um pedido amoroso, uma palavra que tem a sua origem no grego, essa palavra rogo, no grego paracalo, que tem também origem numa outra palavra grega, paracletos, que é consolador. Então, isso indica que esse apelo de Pedro é um apelo com carinho, com cuidado, um apelo que incentiva, que encoraja, porque quando Jesus foi assunto aos céus,
né, em João, ele começa a falar ali já no capítulo 14, depois no capítulo 17, fazendo menção acerca do Espírito Santo, daquele que viria, e era necessário que ele subisse, que ele fosse assunto aos céus, para que o Espírito Santo viesse. Então ele fala desse, né, do Paracleto, ou Paráclito, do Consolador, que é muito mais do que apenas trazer, enxugar as nossas lágrimas, mas aquele que está presente, aquele que cuida. Então essa expressão rogo, levando em conta, né, a origem da palavra, ela tem esse sentido, é um apelo com cuidado, com carinho, com ternura. Pedro em momento algum se colocou como um ser superior, até mesmo quando ele exorta os presbíteros, ele se considera, ele se coloca como um deles, quando ele diz, eu presbítero como vocês, assim falo. E ali ele vai deixando essa orientação. E agora, da mesma forma, ele utiliza a mesma expressão, mostrando, né, que ele é imparcial. Ah, não, ao pastor, à liderança, ao bispo, aos oficiais eu trato de um jeito, ao povo a gente trata de qualquer maneira. Não, com o mesmo apelo de cuidado, carinho, de uma forma imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. A igreja, ela tem ali, vamos dizer, as suas nomenclaturas eclesiásticas, mas é a fim de um bom funcionamento, não para que isso sirva de título. Pastor não é título, diácono não é título, bispo não é título. A gente costuma dizer em meio às nossas ordenações que é um fardo, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então ele é imparcial, da mesma forma, com o apelo carinhoso, cuidadoso que ele fez com os líderes, assim ele faz agora com os mais jovens. E o que ele diz nesse apelo de forma específica, ele então assim diz, rogo igualmente aos jovens que sedes o quê? Submisso aos mais velhos. Aliás, né, submissão é um tema recorrente, é comum nessa carta. Nós vimos isso no capítulo 2, quando ele fala à igreja no aspecto geral, aos santos, aos eleitos. Ele ali, entre os versículos 13 e o versículo 17, ele diz que os santos devem ser submissos às autoridades governamentais. No mesmo capítulo, ele fala que os servos devem ser submissos aos seus senhores. Lembrando que no contexto da época, havia escravos, e então assim ele diz para prestar essa submissão. Depois no capítulo 3, nos primeiros versículos, uma orientação familiar, aí ele diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Principalmente ele está falando ali a um grupo de esposa, que os seus esposos não eram cristãos. E era uma oportunidade delas testemunharem, quem sabe com o seu bom exemplo, com o seu bom comportamento, elas assim não ganhariam os seus esposos também para Cristo. Então, esse assunto de submissão já é um assunto comum dentro dessa carta. Mas agora ele diz aos jovens que eles devem acatar não apenas a liderança, porque aqui essa palavra foi assim, bom, como ele disse aos presbíteros, agora eu também digo a vocês jovens, que deveriam não apenas acatar a sua liderança, mas também as pessoas mais velhas. E agora então, focando os mais jovens aqui, que é entre nós, né? Estou vendo aí alguns jovens, uma palavra direta para vocês, mas não é só para vocês não. Mais à frente você vai ver que serve para todos nós. Mas falando do jovem mesmo, do jovem de idade, você que tem aí seus, né, entre 14 e 25, bom, eu tenho 50, ainda sou um jovem pastor, né, espero, acho eu. Bom, eu pelo menos tenho que acreditar em mim, né, irmão? Se eu não acreditar em mim, a coisa fica feia para o meu lado, né? Mas, vamos lá. Jovem, você jovem de idade, você moço, você mancebo, né? Aos jovens, ele diz aqui que é preciso ter humildade para aprender com os mais velhos e respeitar a sua liderança. Porque você que está aqui na igreja jovem essa noite, desacatar, desrespeitar os mais velhos, não é uma atitude digna de um jovem cristão. Aliás, mesmo antes da igreja, né? Louva a Deus, minha mãe está aqui à frente, e alguns princípios de educação, de respeito, mesmo quando não frequentava a igreja, mesmo quando ainda não pertencia a uma denominação, não tinha me batizado, assim aprendi a respeitar os mais velhos.
é questão de educação. Mas quanto jovem pesa sobre nós, porque nós temos as Sagradas Escrituras, então pesa sobre a sua vida, jovem, adolescente, que estar aqui presente. Essa recomendação, portanto, desacatar e desrespeitar uma pessoa mais velha, não é uma atitude digna de um jovem. Mas é importante também falar dessa questão, às vezes, desse conflito de gerações, desse relacionamento entre gerações. E o reverendo Hernando Dias Lopes, ele escreve algo interessante sobre esse aspecto entre jovens e mais velho. E ele assim diz, abre aspas, não deve existir dentro da igreja conflitos de gerações. E ele então vai dizer o porquê. Porque é muito frequente os mais velhos resistirem às mudanças e os mais jovens desvalorizarem a herança do passado. E principalmente nesse contexto de igreja, com o passar dos anos, ora, quando eu me converti, né, e eu tenho aqui um amigo que foi a sua família que me evangelizou, me cuidou, então os nossos cultos, né, André, naquela época, quando tinha lá seu saudoso pai, irmão Parreira, com um acordeon, né, era aquele dia especial, que a gente podia contar com a guitarra, como se fosse o dia de hoje, um contrabaixo, mas na maioria das vezes era uma maraca, um triângulo e um pandeiro, tinha um surdão lá de vez em quando. Então, isso eu estou falando, amados irmãos, de 35 anos atrás, quando eu me converti. Eu tenho 34 de nova vida, mas eu não me converti na nova vida, embora aqui me batizei, tenho toda a minha formação, mas eu me converti numa outra denominação. E lá, abraçado por essa família, esse era o nosso culto, os instrumentos que tinham. Então, às vezes, alguns mais velhos têm dificuldade de aceitarem algumas mudanças nesse aspecto. Aí introduziu a bateria. Se bem que a gente botou ali o Raniel, né, Edu, essa turma que toca dentro daquela casinha ali, que a gente chama aquário, para diminuir um pouquinho do barulho. Né, mas a gente tem que respeitar os bateristas, né, nesse trabalho de percussão que complementa, porque, né, a música é um conjunto, né, e às vezes a gente tem dificuldade com essas mudanças, os mais velhos. No aspecto estereótipo, mais ainda, eu conversava numa ocasião com uma irmã que era de uma outra denominação, os costumes, né, e hábitos de questão de roupa, de estereótipo, é muito assim, inciso. E o que acontecia? O pastor, né, presidente da própria denominação, um dia solicitou essa irmã, que era da área da enfermagem, que ela trouxesse uma palestra, porque estava havendo alguns problemas. Num período intenso de calor, a igreja não tinha ar-condicionado, mesmo tendo alguns ventiladores não era o suficiente, mas aqueles irmãos bem tradicional, que não abrem mão do terno, da gravata, a todo custo ele estava ali, alguns até passavam mal no culto. E a irmã trazendo uma palavra de equilíbrio, né, não querendo ofender e desrespeitar aquela tradição, mas mostrando para os irmãos que em determinados cultos, uma vez, um período, um calorzão de 40 graus, que a gente, no nosso estado, né, acontece isso, que ele tirasse o seu blaze, já que ele não quisesse tirar a sua gravata, mas pelo menos o blaze para não passar mal. Ah, meu irmão, a irmã arranjou um problema sério, né? Porque aqueles irmãos mais antigos, com essa dificuldade daquilo que eu acabei de dizer, quando às vezes os mais velhos são um pouco resistentes à mudança, a irmã teve um problema sério. Você está querendo que a gente vive fora da doutrina, né? Então está atrapalhando a doutrina, isso daí não é de Deus. Não, mas ali era um cuidado da saúde. Mas em contrapartida, às vezes o jovem, ele também tem essa dificuldade, ele acaba desvalorizando as heranças do passado. Até mesmo falando da área da música, né? Alguns cânticos tradicionais, cânticos da harpa cristã, do cantor cristão, hinos, digam-se de passagem, eu não posso dizer todos, mas boa parte, quase a sua maioria, tinha muito mais conteúdo. As canções, as composições se aproximam muito da palavra, dos textos sagrados. Não que não possa haver, às vezes, alguma discrepância no sentido da parte teológica, mas hoje essa situação acontece muito mais. Não significa que todas as canções novas da atualidade, né, não estejam dentro de um contexto bíblico. Mas um bom período, né, o movimento, a música gospel, ela entrou nessa questão de mercado.
e perdeu-se um pouco a questão da palavra de Deus. Muitos cânticos foram inspirados em salmos, em texto da palavra. Mas hoje, usa-se uma repetição de frase, uma repetição, e às vezes você vai ver toda a letra do hino. Eu não estou falando de ritmo. Porque ritmo, amados irmãos, você pode adorar a Deus com samba, com rock. Às vezes as igrejas antigas, a maioria das igrejas antigas, a maioria dos ritmos era um ritmo de forró, né? Usava ali um ritmo de forró. Isso é perfil, característica de um determinado lugar. Se você for visitar uma igreja, ou então receber aqui a visita de um grupo, de uma igreja africana, os seus movimentos, as suas musicalidades, né, as harmonias, os ritmos, são totalmente diferentes daquilo que nós utilizamos e eles adoram. Mas eu estou falando da letra, do conteúdo. E, infelizmente, repito, não posso generalizar, mas muitas das canções de hoje, elas são uma aberração. Não apenas, às vezes, essas que às vezes tem ali uma frase que vai batendo, quase que uma repetição, mas mesmo dentro de um movimento, de um avivamento, né, entre aspas, usam-se canções que é para engrandecer e exaltar o homem, né, que colocam o homem no pedestal, que colocam o homem no altar, que às vezes até mesmo colocando que a nossa jornada, a nossa caminhada, lá na frente é para envergonhar aqueles que nos criticou. Amados, se nós conseguirmos entrar, né, e ouvir de Deus, vinde bendito dos meus pais, né, entrai para o gozo eterno, dê glória a Deus, saia pulando de alegria, porque nós não somos merecedores, nós estávamos em queda livre, nós estávamos condenados ao inferno. Paulo, quando escreve ao Romano, ele diz, qual é a minha e a sua condição? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não tinha chance para nós. Mas pela graça, pelo sacrifício, pelo preço pago na cruz do Calvário, Ele nos resgatou. Nós éramos inimigos de Deus. Então Ele nos aproximou para o reino do seu amor. Então se a gente entrar no céu, dê glória e aleluia. Que negócio é esse que o outro lá na frente vai ficar envergonhado, vai ter que me aplaudir? Amados, o aplauso, a honra, a glória é para Deus. Não é para o homem, não é para nós. Somos servos e devemos servir a Ele em todo momento. Então, é muito importante a gente estar traçando aqui com cuidado essa questão das relações, para que não haja conflito nas gerações. Assim, os mais velhos devem compreender, né, algumas mudanças que são necessárias, que contribuem, que somam, e os mais jovens também compreender, valorizar, não serem desrespeitosos com os valores que ensinaram, que conduziram, que foram canções que nos levaram ao encontro com Deus. Então é importante isso, mas tudo isso, né, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele ainda completa acerca desse assunto, quando ele diz assim, embora não devemos sacralizar a idade, ter como santo aquele que é mais velho, porém, devemos manter o princípio de honra aos mais velhos por parte dos nossos jovens. Então, jovens que estão aqui presentes, como Pedro está aconselhando, sede submisso aos mais velhos. Respeite, porque desacatar e desrespeitar não é uma atitude digna de um jovem cristão. Porém, essa palavra aqui, levando em conta o contexto, sendo um pouco mais atencioso e com detalhes dentro do texto, e como eu disse, levando também em conta o contexto, por exemplo, a origem, o significado da palavra, o termo grego, neoterói, literalmente é mais moço, mais jovem, que contrasta com presbiterói, que literalmente é os mais velhos. Então Pedro primeiro falou com os presbiteróis, os mais velhos, os mais experientes, e agora ele fala com os mais jovens. Sendo assim, os mais moços aqui também pode incluir no contexto daqueles que estão novos na fé, os mais jovens na fé. Aqueles que estão dando os seus primeiros passos, ou que não têm ainda a mesma experiência daqueles que já estão há tempo no Evangelho. Portanto, assim também devem honrar e demonstrar respeito
a liderança, porque Pedro falou a liderança, faço esse apelo à liderança, agora faço esse apelo a vocês mais jovens, ou aqueles que são mais moços na fé, que estão caminhando e não têm a mesma experiência daqueles que já estão há anos nessa trajetória de vida cristã. E é interessante acerca disso, porque Paulo, quando ele vai finalizando a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, ele dá um detalhe acerca de uma família, que logo no início teve um encontro com Cristo, e Paulo participou desse processo de discipulado e de cuidado. E ao concluir essa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, ele deixa ali uma recomendação para a igreja. Vamos ver? Deixa aqui marcado, 1 Coríntios, capítulo de número 16. Esse é o último capítulo, dessa carta. Depois de tantas recomendações, uma carta riquíssima de detalhes, de ensinamentos, de doutrinas bíblicas, como a doutrina do mover, da ação, do batismo do Espírito Santo, falando sobre a unidade da igreja, denunciando alguns aspectos de pecado, de imoralidade, mostrando a importância do corpo como templo do Espírito Santo. São recomendações que a gente vê no capítulo 3, no capítulo 6 de 1 Coríntios. E ao finalizar essa carta, quase nas suas recomendações finais, ele deixa aqui uma orientação que se encaixa bem dentro desse aspecto, como eu disse, levando em conta a origem do significado dessa palavra no grego dos mais moços, contrastando com os mais velhos, a importância também daqueles que são jovens na fé. Aí independe de idade. Independe de idade. Por exemplo, eu, pastor Alain, tenho 50 anos. Vou fazer, daqui a 2 meses, 34 anos que passei pelas águas. Mas o período de conversão, 35 anos. Certamente, tem uma experiência. Pode ser que há pessoas aqui dentro, ou dentro da realidade cristã, que seja mais velho de idade do que o pastor Alain, mas não tenha o mesmo tempo de vida cristã. Assim como o pastor Alain, tendo 50 anos, não tem o mesmo tempo de vida cristã como o do meu irmão André, porque ele é desde o berço. A sua família que me discipulou, ele é mais novo de idade, mas tem uma longa trajetória, porque ele teve o privilégio, desde do berço, de ser ensinado no caminho. Então isso agora independe. A questão aqui de juventude, de idade, se é 17, se é 18. Você talvez pode ter 40, mas você está aí há 5, 4 anos ou até 6 anos na igreja, e tem aqueles que já estão há 20, a 30 anos no Evangelho. Aí Paulo aqui, em consideração, em reconhecimento, aqueles que deram os primeiros passos na igreja, ele vai dizer no versículo 15. 1 Coríntios 16, 15. Ele diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis, aí ele entre um parênteses diz assim, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, os primeiros frutos, ou seja, aqueles que primeiro se converteram ao reino de Deus. É isso que quer dizer aqui, essas primícias. A Acaia, Coríntios, era uma igreja que pertencia à região da Acaia. Então, dando continuidade. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, que se consagraram ao serviço dos santos. Verso 16. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, volte a sua atenção. Paulo, nas suas recomendações finais, ele está dizendo, olha, valorize, respeite os da família de Estéfanas. Essa família, lá no capítulo 1, depois você lê em casa, não agora, Paulo trata de um assunto, já começando a falar sobre unidade, estava tendo divisão. Uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Cefas, outros falavam que era de Paulo. Então estava tendo ali um brigo, uma arranhação, eu sou de tal, eu sigo esse, eu sigo aquele outro. Aí Paulo, para acabar com essa história, ele vai dizendo, ninguém é de tal, de fulano, todos somos de Cristo. Se vocês me têm como líder, olha que eu não batizei muita gente.
Aí ele menciona 2 membros, que é Crispo e Gaio, e os da família de Estéfano, que foram os únicos que Paulo batizou ali em Corinto. Paulo tinha a preocupação de pregar a palavra, ele era um evangelista, ele falava do reino de Deus. Mas como foi o início, eles foram as primícias, os primeiros frutos, né, de Corinto, dessa região da Caia, a família de Estéfano. Então ele diz, para que os demais membros que foram acrescentando, se convertendo ao longo da história dessa igreja, tratassem com respeito, fossem submissos, levassem em conta a maturidade espiritual dessa família, que foram os primeiros a ter o encontro com Cristo, e também aos cooperadores e aos obreiros, a liderança da igreja. Então, amados, aqui então tiramos essas 2 situações, os mais jovens, quanto os jovens realmente de idade, que são e precisam respeitar, como um princípio de honra aos mais velhos, mas também a igreja num aspecto geral, de você levar em conta um conselho, uma orientação do seu líder, do seu pastor, ou daquela pessoa que já está há mais tempo no reino de Deus, que já passou por algumas experiências que você ainda não passou. Então é importante, né, ter esse olhar. Muito bem, ainda nesse versículo de número 5, depois dele falar especificamente à liderança, aos presbíteros e aos jovens, Pedro agora, ele volta a sua atenção novamente para toda a igreja. Aí aqui são todos, né? Os mais experientes, os idosos, os de meia idade, os jovens, os adolescentes. Agora ele volta a atenção para toda a igreja. E ele então faz 3 abordagens acerca dos nossos relacionamentos. E nós vamos ver aqui algumas lições. 3 lições. Ele faz 3 abordagens acerca dos nossos relacionamentos. O primeiro relacionamento com os irmãos. Ainda no versículo 5, a parte B, lá do 1 Pedro, né? Vamos voltar a Pedro, que a gente estava aqui em Coríntios. 1 Pedro, capítulo 5, a parte B vai dizer assim: outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu gosto também dessa versão, ou melhor, desse versículo, numa outra versão, que é a Nova Almeida Atualizada, que diz assim, nessa parte B, que todos se revistam de humildade, no trato de uns para com o outro. Então Pedro vai fazer aqui 3 abordagens acerca de relacionamento. O primeiro, relacionamento com os irmãos. Pedro aqui, ele dá uma ordem, e em seguida ele oferece uma razão dupla pela qual os cristãos devem cumpri-la. Aí ele usa aqui o termo cingivos. Dentro do costume, do hábito da época, a noção que eles tinham dessa palavra, cingir-se, o significado, segundo o costume e a prática da época, cingir-se é atar algo no corpo, com um nó ou com um laço. Muitos que serviam, por exemplo, os escravos, tinham o hábito de colocar um avental branco sobre a sua roupa. Isso ia caracterizá-lo que ele era um servo, ele estava ali para servir, ele estava ali para prestar um serviço a uma outra pessoa. Então, cingir-se, dentro do original, dentro do contexto, do costume, da prática da época, levando em conta o seu público-alvo que Pedro estava falando, essa era a condição, está ligado a um ato de servir, de relação ao outro, dentro de um relacionamento, nunca se colocar como maior, em relação ao outro, até mesmo se colocar como menor. Espera aí, pastor, mas que é isso? Ah, não, eu não tenho que se meter, que palavra é essa? Amados, nós estamos falando aqui de um contexto de igreja, de família da fé, de relacionamento entre os irmãos. Um outro texto bíblico para a nossa aplicação, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando faz uma exortação, escrevendo à igreja de Filipos, falando sobre o amor fraternal e a importância da humildade, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo isso. E ele continua dizendo, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também o interesse do outro. Então, no que se diz respeito ao relacionamento entre igreja,
é importante que haja essa questão. Por isso Pedro está dizendo, cingei-vos, se coloque para servir, para ajudar o outro, para abençoar o outro. Se aos jovens, ele diz uma palavra recomendando que precisam ser submissos a toda a igreja, a todos os cristãos, eu e você. Pedro aqui então recomenda dizendo que nós precisamos nos vestir com a túnica da humildade, porque a humildade é o portal da honra, daquele que vai ser honrado e glorificado, enquanto a soberba é a porta da entrada da queda. Pedro aqui, ele citou Provérbios 3:34, assim como Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, no capítulo 4, versículo 6, ele faz a mesma menção acerca desse texto bíblico do Antigo Testamento. Depois, se você conferir em casa, Provérbios 3:34, ainda que com palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Pedro aqui, ele está citando quando ele diz, Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então ele cita Provérbios. Por quê? Deus, ele resiste os soberbos. Por que Deus resiste o soberbo? Porque Deus odeia o pecado do orgulho, amados irmãos. É bom a gente lembrar que foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Quando você lê o capítulo 14 de Isaías, que ele vai falando ali sobre a queda da Babilônia, então ali há uma alusão, falando da estrela, da manhã que caiu, então ali é uma alusão de Satanás. E foi exatamente esse orgulho de querer, de se igualar a Deus, que levou Lúcifer à queda, a ser visto então como diabo, aquele que era um anjo de luz, agora ele é Satanás, ele é perverso. Por isso que Deus odeia o pecado do orgulho. Mas veja a diferença, enquanto Lúcifer quis se comparar e se igualar a Deus, o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo que eu citei, no capítulo 2, quando ele exorta a igreja acerca do amor fraternal e da humildade, mais à frente ele bota o modelo. Quem é o modelo de todos nós, igreja? É Cristo, é Jesus. Então você vai ver nesse capítulo 2, mais à frente, lá pelos versículos 5, 6, Paulo lá aponta para Cristo. E diga, siga o exemplo de Cristo, porque ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de quê? De servo. Ele se submeteu a vir e nascer de uma mulher e ser como um homem. Ele se submeteu, assumiu a forma de servo e serviu até a morte de cruz. Olha que exemplo, ele já era Deus. Olha o contraste, olha a diferença, Lúcifer, um anjo de luz, por causa do seu orgulho, se tornou Satanás. Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou, não tirou proveito daquela situação e se colocou chegando, olha, eu sou. Muitas das vezes, principalmente quando a gente lê o Evangelho de Marcos, ele se apresenta o quê? Como um servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e nos deixou o modelo do que é servir. Aliás, no seu último momento de comunhão, com os discípulos, ali no Evangelho de João, capítulo 13, quando ele está no cenáculo, quando ele institui a nova aliança, quando ele participa da Páscoa com os seus discípulos, e ali então ele fala de uma nova aliança no seu sangue, ele deixou ali um exemplo tremendo, que vem de encontro com o significado dessa palavra cingir-se. Por quê? Jesus se cingiu com uma toalha, primeiro ele tirou a sua capa, ele tirou a túnica, se cingiu com uma toalha e começou a fazer o quê? A lavar os pés dos discípulos. João 13, versículo 4 e versículo 5. E com essa atitude de se cingir com uma toalha, ele deixou para nós uma lição tremenda do que é ser humilde. Assim como ele falou aos discípulos que estavam ali entre eles, numa disputa para ver quem era o maior, quem era o melhor. E ele mostrou, eu mesmo sendo Senhor, sendo mestre, lavei os pés de vocês. Façam assim uns com os outros. Por isso, amados irmãos, Pedro está dizendo aqui, cingei-vos de toda humildade. Sejam servos uns dos outros.
Então, primeiro Pedro aqui, ele aborda essa questão do relacionamento entre os irmãos. Depois de falar do relacionamento num plano horizontal, Pedro agora ele menciona a necessidade de humildade no plano vertical, no relacionamento com Deus. A sua segunda abordagem aqui, a segunda lição é o relacionamento com Deus, quando então no verso de número 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, a segunda abordagem, o relacionamento com Deus. Os que se humilham diante de Deus serão exaltados. O Senhor há de exaltar, mas os que se exaltam serão humilhados. Jesus, ele ilustra muito bem. Bom, falar que Jesus ilustra muito bem é quase que chover no molhado, né? Tudo que Jesus fez, ele fez muito bem. Mas, desculpe a redundância, mas Jesus ele ilustra essa questão de se humilhar diante de Deus, de não se exaltar, quando ele utiliza como artifício, como ensinamento, o princípio estabelecido na parábola do fariseu e do publicano. Por quê? Ali havia uma discussão que eles estavam, aliás, discussão não, muitos confiavam em si mesmos, se auto-justificavam. Aí Jesus então propõe essa parábola, dizendo que dois personagens, um fariseu e um publicano, foram no templo para orar. Ou seja, chegaram e entraram na igreja, sentou e foi fazer a sua oração. O fariseu, amados, ele era quase um perito da lei. Ele conhecia a palavra profundamente, o Antigo Testamento, principalmente os Pentateucos, os primeiros livros, né, Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles sabiam completamente tudo, interpretavam bem. O fariseu, ele seguia ali no pé da letra, os costumes, os hábitos, a prática. Então, certas coisas, eles realmente assim, não, isso eu não faço, isso eu não posso. E foi exatamente assim a atitude do fariseu no templo para orar. Ele então ora de si para si, como diz lá o texto, depois você lê em casa, né? Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde tem essa parábola do fariseu e do publicano, a partir do versículo 9. Então ele ora de si para si, dizendo: Senhor, eu não sou como esses pecadores, adúlteros, que matam, que roubam. Aliás, ele até menciona o publicano: eu não sou como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Ou seja, eu sigo ali no pé da letra. Assim ele orou de si para si. Aí vai a vez do publicano. O publicano era considerado pelos judeus uma raça terrível. Por quê? Eles já ficavam indignados por causa da cobrança dos impostos, os altos impostos estabelecidos pelo Império Romano. E às vezes muitos desses eram optados para trabalhar na parte ali de coletor. Por isso que muitos ficaram revoltados quando Jesus foi na casa de Zaqueu, que era o maioral do quê? Dos publicanos, da parte de coletar. Mas interessante que Jesus escolheu para ser um dos seus discípulos, um que também era cobrador de impostos, que foi quem? Não, para ser discípulo. Ele foi na casa de Zaqueu, que era também o maioral dos publicanos. Mas ele escolheu um outro que também ficava ali coletando impostos. Quem era? Escola Bíblica Dominical? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou dar 0 para todo mundo? Salva alguém aí, Jesus? Mateus, também chamado Levi, né? Mateus, era coletor de impostos, era um publicano. Então, eles se consideravam o publicano como uma gentinha mesmo, é ralé mesmo. Por isso que quando ele ora, ele diz: eu não sou como os adúlteros, os que matam, como dos publicanos. Mas chegou a vez do publicano orar, e o publicano sequer, ele levantou os olhos, ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus chega e dá a lição e diz: olha, esta oração, esse foi o que desceu justificado, porque ele não orou de si para si, ele não se vangloriou, ele não se exaltou. Então isso daqui é muito importante.
esse relacionamento com Deus, como eu já disse, nós, se chegarmos no céu, dê glória a Deus, porque nós não somos merecedores de nada, somos salvos pela graça. Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, Ele nos deu oportunidade. Então vamos agradecer a Deus por tudo. Humilhai-vos diante de Deus, Pedro está dizendo, e ele então completa, dizendo que humilhar sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E aqui também uma outra lição importante, há um detalhe importante nessa expressão, em tempo oportuno. Aqui, segundo um historiador, teólogo e pastor, já faleceu no ano de 2019, um pastor norte-americano de Chicago, Warren Wiesenberg, ele disse que essa expressão é como se fosse uma chave dessa passagem, em tempo oportuno. Por quê? Porque Deus, segundo escreveu Wiesenberg, Ele nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Ilustrando, primeiro eu tenho que carregar a cruz, depois eu recebo a coroa. O passaporte para eu receber a coroa é a cruz. Lá eu vou trocar a cruz pela coroa. Primeiro vem o sofrimento e depois a glória. Passamos por essa etapa. Quem já teve a oportunidade de ver esse, não é que ele seja tão novo, mas estava passando na Netflix, uma história resumida. Paulo já está na prisão em Roma, já quase aguardando o período dele ser decapitado, que é um momento semelhante a esse que Pedro está escrevendo, essas 5 províncias, quando Nero está ali colocando a culpa nos judeus e também nos cristãos, como foram eles que colocaram fogo em Roma. Então Paulo está ali esperando. Quem já teve a oportunidade de ver? Está passando, né? Muito bom, né, Fabiano? Paulo, esse é o nome do filme, vale a pena você ver. Ele está na prisão e ali sendo recebendo o consolo, o apoio de Lucas, que escreveu tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos, e ele então vai passando, e Lucas vai escrevendo, e ele reporta alguns momentos da sua conversão, da sua trajetória. Olha, um filme maravilhoso, vale a pena você ver, dentro de uma abordagem bíblica, você vai aprender muito, é quase 2 horas de filme que te prende, que te emociona, que te leva, à situação, você se sente naquele momento e vai ver o que era de fato sofrer por causa do nome de Cristo. Paulo é o nome do filme, está na Netflix. Mas aí, aprendendo nessa situação que primeiro vem a cruz e depois a coroa, primeiro o sofrimento e depois a glória, o apóstolo Paulo mesmo, ele viveu uma experiência, e ele fala sobre isso na sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele então foi arrebatado e levado ao 3º céu. Ele disse, se foi em corpo ou se foi em espírito, ele não sabe, Deus sabe. Mas ele foi arrebatado. E ali ele recebeu uma revelação que não há como se explicar, indivisível. Oh, meu Deus. Indivisível. Amém. Indivisível. Que não tem como você explicar, dizer, se bem que muitos estudiosos dizem que aquilo que ele recebeu como revelação, quando ele foi arrebatado no 3º céu, isso estudiosos, tá, amados? Que a carta que ele escreve aos irmãos em Éfeso, ou seja, Efésios, seria essa revelação, porque ele traz ali coisas tremendas, que só de Deus mesmo, só do céu, só no momento de inspiração, no momento de uma conexão muito profunda com Deus. E então ali, ele falando aos irmãos em Coríntios, nessa 2ª carta, no capítulo 12, para que ele não se enchesse de orgulho, para que ele não se envaidecesse, o que Deus fez? Permitiu um espinho na sua carne. E olha que ele orou para que Deus tirasse esse espinho. Deus tirou? Não. Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse cheio de orgulho. Mas uma coisa ele guardou quando Deus chegou e falou ao seu coração: a minha graça te basta, Paulo. Então, amados irmãos, esse olhar
né, desse estudioso que eu citei aqui, de Wiesenberg, quando ele diz que Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso, é porque nós somos moldados, nós somos forjados. Nós já vimos aqui anteriormente, nós somos como um metal, como o ouro, que é levado, né, ao fogo, para a gente ser refinado. Só vai ficar o ouro puro, o ouro bom, metal precioso. As impurezas precisam ser tiradas. Então, para que Paulo se enchesse de si, de glória, ele teve uma revelação tremenda, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele disse: Deus permitiu aquele espinho, e eu orei, né? Ele diz ali: orei 3 vezes, e quando é essa expressão no hebraico, diz o que? Uma intensidade, não é apenas 3, ele orou continuamente. Aquilo dali, às vezes o atormentava, aquilo dali tirava o seu sono, roubava a sua alegria, ele chorava. Não diz o que era o espinho, não diz se era uma doença, não diz se era uma pessoa, se era alguém que ficava sempre no calo dele, porque é assim, amados. Quando você vê lá esse filme, você vai ver que muitos abandonaram Paulo. Poucos foram aqueles. Então, Paulo, nas suas cartas, ele menciona isso, que muitos abandonaram, deixaram. Sem contar, às vezes, né, ele tinha lá um membro na igreja que vivia perseguindo, tirando o sono do apóstolo Paulo. Então a Bíblia não diz o que é esse espinho, se era uma pessoa, se era uma doença, mas Paulo, aquilo incomodava. E ele pediu, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Deus foi moldando, até que um dia ele pôde escrever ao seu filho na fé e dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, agora, vou receber a coroa. E Deus assim vai moldando, Deus vai tratando conosco. Então Pedro, ele fala desse relacionamento horizontal entre nós, irmãos, cingível de toda a humildade, servir uns aos outros. Ele fala desse relacionamento com Deus, e a terceira abordagem é o relacionamento conosco mesmo. E aí no versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro toca aqui num assunto de grande importância para a gente falar essa noite. Eu quero orar essa noite, eu quero ministrar essa noite sobre a sua vida. Por quê, amados irmãos? Porque a ansiedade é uma espécie de autofagia, ou seja, é comer a si mesmo. Esse é um dos significados dessa palavra, autofagia, é comer a si mesmo. A palavra grega para ansiedade é estrangulamento. Para a gente entender melhor, a ansiedade é sufocar, é como uma mão que aperta o pescoço e vai estrangulando. Há um outro historiador, teólogo, reformado, que também já faleceu, esse foi um pouco mais atrás, em 2017, Simon Kistemaker. Ele, citando a linguística de João T., ele diz que a ansiedade significa também ser traído por diferentes direções. Nós não temos força para carregar o peso da ansiedade. O peso é estrangulador, ele sufoca. Por isso Pedro está dizendo aqui que nós precisamos tirar o fardo de nós. Ele diz: lançando sobre Deus o quê? Toda a vossa ansiedade. Jesus, em Mateus 6, irmão Hélito, você colocou lá no grupo do coral, Mateus 6, versículo 25. Nesse texto, Jesus está falando sobre as preocupações. Aí ele vai dizer, para que a gente não viva ansioso com o que comer, com o que se vestir. Ele dá exemplo do pássaro, ele dá exemplo do lírio. Então, nessa passagem, falando sobre as preocupações, Jesus, ele disse: não andeis ansiosos pela vida. Mateus 6, 25, a parte B. O apóstolo Paulo, ele ordenou, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê, amados irmãos? Porque a ansiedade, assim como a depressão, também é um mal do século. Ela atinge todos. Ela atinge o grande e o pequeno. Ela atinge o rico e o pobre. Ela atinge o doutor, um poliglota, também atinge o analfabeto. Ele atinge o religioso e atinge também o ateu, ou toda camada da sociedade. Não há um ser, uma pessoa, que às vezes não fica ansioso. Quem já ficou ansioso aqui?
Né? Então, por isso também ela é chamada e conhecida como o mal do século, ela atinge a todos. A ansiedade, também levando em conta o que nós aprendemos dentro da Escritura, da palavra de Deus, ela é inútil, pois as palavras que Jesus está dizendo lá nesse texto de Mateus 6, seguindo 25, 26, 27, 30, 32 até o 34, nós vamos ver dentro da Escritura que a ansiedade ela é inútil. Por quê? Porque a palavra nos diz que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. Côvado é uma medida que é mais ou menos, aproximadamente 45 centímetros. Mas o que Jesus estava querendo dizer quando ele fala que nós não podemos acrescentar um côvado? Ou seja, você não pode acrescentar uma hora sequer, um segundo sequer, um minuto sequer à sua vida, o que é a vossa vida. Então nós não podemos. E a ansiedade, nesse caso, ela é inútil. A ansiedade é o ladrão do presente, é um ladrão terrível, pois ela não nos ajuda a resolver o problema de amanhã. Adianta você ficar preocupado com o que você vai pagar amanhã? Vai pagar? Você vai acordar amanhã, está pago? Você vai chegar amanhã, a casa vai estar toda limpa? Então, a ansiedade é um ladrão do presente. Ela não ajuda, ela não resolve o problema de amanhã, mas ela tira a sua alegria, ela tira a sua paz de hoje. Ela rouba esse momento precioso que você tem de estar na presença de Deus, de louvar, de glorificar a Deus, de você estar com as pessoas da sua casa, da sua família, porque você tem que estar preocupado. E será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Então a ansiedade é esse ladrão do presente. Muitos estão perdendo noites de sono, vai indo embora a sua saúde, ele está sendo já deteriorado fisicamente, porque a palavra de Deus mostra isso. A ansiedade rouba a nossa paz, a nossa alegria, e não resolve o problema de amanhã. A ansiedade é sinônimo também de incredulidade, porque dentro desse mesmo texto de Mateus 6, que Jesus está falando, é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus ali escreveu o Evangelho, mas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo texto de Mateus, capítulo de número 6, chega um momento em que Jesus chega e diz assim, que viver ansioso, preocupado com o que comer, com o que beber, é coisa dos gentios, que não conhecem a Deus, por isso eles se preocupam. Porque, aí Jesus completa lá, o Pai de vocês, Ele que está no céu, sabe do que vocês precisam. Quem é filho de Deus, quem tem Deus como Pai, não pode viver assim. Eu estou falando de uma preocupação demasiada. É aquela ansiedade que vai nos adoecendo, que vai tirando a nossa alegria, que vai tirando a nossa força, que nos deixa angustiado, que rouba o nosso sono. Às vezes a gente fica fritando na cama, você vira para um lado, vira para o outro, bate no travesseiro, esmurra o travesseiro, vou passar lá na Ortobon, vou comprar um travesseiro bom, agora tem aquele de pluma de ganso, uma inovação, algo bom, e você compra pluma de ganso, pena de ganso, sei lá, e vem, não, tem um importado agora, ele tem um cheiro, ele tem até som, ele tem uma música terapêutica, e você acha que é o colchão terapêutico para resolver o seu problema, e você continua com insônia por causa da ansiedade. E isso, quando chega a esse nível, é uma incredulidade, porque Jesus então fala isso, Mateus 6, 32, o Pai de vocês que está nos céus, Ele sabe daquilo que você precisa. Aí Ele vai completando, busque o que em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, Pedro aqui então diz, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Lance. Essa palavra no grego, lance, ela fica implícita que lançar é o único ato que exige um esforço no sentido de jogar para longe, para bem distante, aquilo que está te incomodando. Longe de nós, esse é o significado de lance, fica bem explícito você jogar, você, arremessar para longe de você. Pedro está dizendo, lance diante de vós toda a vossa ansiedade,
porque Deus tem cuidado de vós. E eu quero concluir aqui, quero fazer uma oração, porque se a ansiedade tem sido o mal do século, e se ela atinge todos, a ricos e pobres, ao religioso ou ateu, ao doutor ou analfabeto, ela atinge toda a camada, ela também pode atingir a minha e a sua vida. Eu tenho sentido no coração o desejo de hoje fazer um apelo, no sentido de orar e abençoar aqueles que têm vivido dias cujo a sua noite tem sido mais curta, você não consegue, isso tem afetado a sua saúde, a sua vida. Nós vamos fazer isso. O último hino que nós cantamos, eu disse que tudo é uma conexão. O salmo que nós lemos fala desse anelo pela presença do Senhor, terminou dizendo, espera pelo Senhor. O último hino que nós cantamos fala desse cuidado de Deus, uma voz de Deus que diz, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti, porque é de Deus todo o trabalho. Então, ao concluir aqui essa reflexão, essa noite, essa terceira abordagem, que fala do relacionamento conosco mesmo, para que tudo aquilo que está te angustiando, está tirando o seu sono, está roubando a sua paz, a sua alegria, venha cair por terra nessa noite, no nome de Jesus, porque nós vamos lançar diante de Deus, que é o nosso Pai, que cuida de nós. Deus te trouxe aqui também para cuidar da sua vida, para cuidar do seu coração, para trazer paz ao seu interior. Eu convido aos irmãos do louvor que assumam ali. A gente vai cantar esse hino, mas tendo em mente essa palavra nesse momento final. Então Pedro aqui, ele faz essas abordagens, vamos respeitar isso, vamos levar em conta essa exortação solene, com muito cuidado, para a igreja de Cristo, no trato um com o outro, e cingir da humildade, servir um ao outro, no nosso relacionamento com Deus. Nós não somos nada, o Senhor trata conosco, o Senhor nos molda, o Senhor às vezes nos leva à fornalha, no linguajar, mais ali pentecostal, o Senhor nos faz a gente às vezes passar pela moenda, para refinar e tratar com a nossa vida, para que fique bem afinado, porque assim, primeiro tem a cruz, depois vem a coroa, primeiro vem o sofrimento, mas depois vem a glória, mas agora, tratando conosco, tratando contigo, nessa questão que às vezes te aflige, te machuca, você tem percebido já as consequências da ansiedade, mas hoje é dia de você receber um alívio, fazer cair por terra, oh glória, e trazer uma paz ao seu coração, amém? Como estamos aí, Luan? Glória a Deus. Nós vamos ouvir essa canção, você pode cantar, e depois eu vou orar, como Pedro disse, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E ouça essa canção como o Pai, que cuida, te ama, te quer bem. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
Esvazie o seu coração essa noite, meu irmão. Você está diante de Deus. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Entrega, entrega, entrega. Confia de todo o coração. Rasga o seu coração diante de Deus. É meu, Somente meu, todo o trabalho. e o Teu trabalho é descansar. é meu, Somente meu, todo o trabalho. e o teu trabalho Descansar. Pode cantar de novo, mas bem baixinho enquanto eu vou orar. Feche seus olhos. Eis a palavra de Deus essa noite. Um Deus que nos exorta, que nos traz algumas lições, mas que nos chama essa noite para cuidar da nossa vida. Deus está aqui para cuidar de você. Como está o seu coração em relação a esse assunto? Com respeito à ansiedade, quem sabe ela não tem roubado a sua alegria de hoje, tem sido ladrão presente, constante na sua vida. Eu quero orar, quero ministrar. Por uma questão de protocolo, ainda eu não posso, e eu creio que logo quando tirarmos essas máscaras, poder se aproximar, abraçar, eu vou poder aqui impor as minhas mãos, te chamar aqui à frente. Mas hoje, com os olhos fechados todos, com a sua cabeça curvada, para você não influenciar o seu irmão, para que ele tenha liberdade, porque talvez você não esteja ansioso, você não esteja vivendo um momento difícil, mas como eu falei, há dias que nós estamos assim, e talvez o seu irmão esteja assim. Então vamos deixar o irmão ser tratado, vamos deixar o irmão receber essa cura, esse toque. Ou talvez seja você, e se for você, é contigo que o Espírito Santo está falando essa noite. E você vai se colocar de pé e colocar a mão no seu coração. Você que está assim, você que já tem sentido o efeito sobre o seu corpo, a sua saúde, você que já não tem conseguido dormir, você que está diante de decisões importantes, você que está esperando um processo, uma situação, um concurso, você que está diante de uma resposta, mas ela não vem. Isso só está te angustiando, afligindo a sua alma, atingindo a sua fé, porque se constitui, quando ela chega a um alto nível, a uma incredulidade. Isso não está te fazendo bem, mas hoje é um dia de cair por terra. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor te permitiu estar aqui, dentro dessa abordagem, para tratar contigo mesmo, tratar conosco nessa noite, trazer paz e alívio ao seu coração. Então você que se colocou de pé, com a sua mão no seu coração, é meu, é de Deus o trabalho. Somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em Ralabalabassuricá. Somente meu. Deixa o Senhor cuidar de você. Antes de orar, quero deixar você rasgar o seu coração, derramar as lágrimas, porque você sabe o quanto isso tem te afetado. Você sabe o quanto isso tem sido prejudicial na sua vida e talvez tenha atingido até outros relacionamentos. E alguns questionamentos têm vindo ao seu coração. Então esse momento é o momento da gente, também deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração. Não tenha pressa. Um curativo feito de forma rápida, ele não é bem feito. Às vezes é necessário, passar ali aquela água oxigenada para tirar toda a infecção. Às vezes é necessário remover a sujeira, para então ele começar a colocar o remédio, colocar aquilo que vai trazer o bálsamo, o alívio à sua alma. Deus está tratando contigo essa noite, meu irmão. Deus está cuidando de você. Sabe por quê? Porque você é filho. Ei,
Os gentios é que se preocupam com essas coisas. O seu Pai está no céu e cuida de você. Você é filho. Você é filho. Deus te chamou. Deus te escolheu. Mas o fato de sermos filhos não significa que às vezes a gente não sinta o peso, o fardo, as decisões que precisamos tomar. E às vezes isso é como essa mão que aperta o nosso pescoço e vai nos estrangulando, vai tirando a nossa força, vai tirando o nosso vigor. Mas aquele que nos concede força, aquele que restaura a nossa alma, Ele está aqui, Ele cuida de você, meu irmão, minha irmã, Ele cuida da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, diga: papaizinho querido, cuida de mim, cuida da minha alma, ajuda-me. Eu tenho decisões importantes a serem feitas. Eu tenho essa situação que tem roubado o meu sono, que tem roubado a minha alegria de hoje. Não há paz, mas eu preciso de Ti. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, cuida da minha alma. Senhor, eu ergo as minhas mãos neste momento e faço essa oração por esses irmãos que se colocaram de pé. Colocam a mão no seu coração, que assim o Senhor possa tocar o coração, a mente, a alma, e no nome de Jesus, porque eu creio no poder da oração, eu creio na ministração, feita em nome do Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Eu creio no Teu agir. Eu creio que o Senhor fala a alma. Eu creio no Deus que opera milagre. Eu creio no Deus que opera maravilha. Eu creio que a oração da fé, a oração do justo é eficaz, como escreveu o Teu servo Tiago, e ela é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. E o Teu servo não apenas vai sentir uma sensação do problema resolvido, ele vai ter a certeza no nome de Jesus que ele é filho e ele está sendo cuidado, tratado pelo Pai que o ama, que o abençoa. Se tu uma bênção, receba no nome de Jesus, e que haja paz no seu coração, meu irmão, e que você saia daqui essa noite fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. É meu, somente meu, todo trabalho, e o Teu trabalho é de... Se coloque como criança no braço do Pai e receba o aconchego e o seu carinho. É meu, somente meu, todo trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No próximo domingo, para a gente finalizar, nós vamos... Pedro, ele identifica um adversário. Nós vamos aprender como lidar com ele. Tem um pesquisador, conhecedor da área de arbovírus, arboviroses. Arboviroses são doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, né? Essa é a minha área que eu trabalho há 30 anos. Dentre as arboviroses tem dengue, zika, chikungunya e mais de 60 tipos de doença que o Aedes aegypti pode transmitir. Há um pesquisador conceituado na Fiocruz, Dr. Genilton. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Fizemos um congresso e trouxemos ele aqui em Paracambi.
E ele então dizia acerca do vetor, para que a gente pudesse combater, ele diz assim: para combater é preciso conhecer. Então no próximo domingo, não conhecer na questão de você ter um relacionamento com o diabo, mas você conhecer quem ele é, qual as suas armas. Então a palavra, ela tem no princípio um perfil de uma batalha espiritual, de guerra espiritual. Conhecer para você combater. Mas o mais importante, que essa mensagem ela vai concluir com aquele que nos deixa 4 artifícios, ou vamos dizer assim, substância para nos fortalecer e vencer o inimigo. Porque se tem um diabo que anda como leão rugindo, querendo nos devorar, nós temos um Deus que nos fortifica, que nos fortalece, que nos exalta. Amém? Próximo domingo, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos erguer as nossas mãos, né? Pai Celeste, bom é estar na sua casa. Bom é estar na tua presença. Momentos preciosos, minutos riquíssimos de investimento para a nossa alma. Aqui podemos louvar o teu nome, te bendizer. Podemos nos alegrar, ser fortalecido pela tua palavra, ser ministrado em nosso coração. Muito obrigado. Mas antes de nós sairmos, queremos agradecer pelo restabelecimento do pastor Luiz Alberto, pelo sucesso da cirurgia no coração. Agradecer a Deus pela vida do Marcos, que também correu tudo bem, a remoção daquela massa que estava já ali prejudicando o local da cirurgia, do transplante. Ó Deus, oramos também pelo restabelecimento e recuperação da Valdelane, mãe do Arley, e de tantas outras pessoas que precisam de uma intervenção do teu poder. Oramos pela família do irmão César e da irmã Marisa, que perdeu o seu genro. Conforte e console a esposa, os familiares. Seja com aqueles que estão, ó Pai, vivendo momentos difíceis, de dores, de angústia. Traga paz a cada um desses. Quanto igreja, estamos aqui orando, entregando e colocando cada uma dessas pessoas nas suas mãos. Agora, Pai, ao regressar ao nosso lar, pedimos, conduza-nos debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos dando um restante de noite abençoado, edificante, fortalecedor. Guarda este lugar, que é o lugar que nos acolhe, a sua casa. Livra da mão dos malfeitores. E Senhor, conceda-nos uma semana abençoada, de certeza, de fé, de convicção, de alegria e de paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Então uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.